A Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24. Aleluia. Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 1, todos aqueles que encontraram, diga glória a Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Fecha os teus olhos mais uma vez, abra o teu coração e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Vamos agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui na casa do nosso Pai. Vamos agradecer a Deus pelo domingo, pelo início de mais um mês, por esta Santa Ceia. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Então abra a sua boca, abra o seu coração, agradeça a Deus e peça para que nessa noite, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use como um canal para transmitir toda a sua mensagem, toda a sua vontade, todo o seu querer para a sua noiva. Que eu seja nessa noite um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aquele que governa a tua casa, a tua família, aquele que governa a tua vida, aquele que governa toda a eternidade, aquele que governa todo o planeta. Pai querido, nessa noite nós te damos graça mais uma vez, nós te glorificamos, te damos graça, meu Deus, por mais uma noite. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui na sua presença, na sua casa, e podermos ouvir a tua boa e poderosa palavra. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa noite, por esse momento tão especial, tão singular para a vida da tua noiva. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda, meu Deus, que as ondas tenham se levantado, ainda que o vento, meu Pai, tem sido forte, mas nós sabemos que mais forte do que o vento e maior do que as ondas é o Senhor dos exércitos. Portanto, Pai, nessa noite, a tua igreja, meu Deus, abre o coração e entra na tua presença, buscando a tua face, buscando, meu Deus, andarava subcomando fácia. Ó Deus, nessa noite, nós não queremos outra coisa senão sermos visitados de uma forma profunda pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor, nos envolva nessa noite com a tua glória, com a tua Shekinah. Nós precisamos de algo novo, nós precisamos de uma intimidade nova, nós precisamos de uma experiência nova. Pai, que não seja mais um culto de domingo, mas que esse domingo fique marcado na história das nossas vidas, por aquilo que o Sandaravá Subiadai, por aquilo que o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Pai, eu creio que nós não voltaremos da forma que chegamos, porque o Senhor está aqui, a tua glória está aqui, a tua palavra está aqui, o teu Espírito está aqui. Eu creio, meu Pai, que nessa noite esse ambiente está tomado pela tua presença. Se conosco, Pai, fale conosco nessa noite. Nós precisamos tão somente
somente de uma palavra vindo do teu coração, no nome de Jesus. Se você concorda, senta adorando e glorificando o nome do nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Você é um grande projeto de Deus. A tua casa é um projeto de Deus. A tua família é um projeto de Deus. Se você reconhece que você é um profeta de Deus, diga isso para quem está perto de você. Abra sua boca e profetize: você é um projeto de Deus. Diga com todas as letras e de uma forma profética: você é um projeto de Deus. Lebra sebe andábia. Porque o Espírito Santo já me faz saber que chegou alguém aqui nessa noite totalmente desmotivado, desencorajado, pensando em desistir, porque lá fora a informação que ele recebeu é de que ele não vale nada. Essa foi uma das muitas palavras que ele ouviu nesse dia. Melhor, ela, porque Deus me faz saber que é uma mulher. Você não vale nada, você não presta, não vai dar em nada. Você não tem valor, não vai acontecer. Nessa noite, aquele que te conhece, aquele que está no controle da tua vida, aquele que está totalmente interessado em entrar nessa história, ele começa esse culto falando contigo e dizendo: você é um grande projeto do céu. Aleluia. Amém? A Bíblia Sagrada, todos nós sabemos que é um livro escrito pelo homem, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem inspirou homens a escrever esse livro, que fala da Trindade, que fala da presença do Pai, do Filho, que fala da presença do Espírito Santo. Esse livro que fala do grande propósito de Deus para a vida do ser humano. Ainda que lá atrás, no Jardim do Éden, no início de toda a história, nós encontramos Satanás entrando e tentando de uma vez por todas colocar um ponto final no relacionamento de Deus com o homem. Mas nós, depois que nós começamos a ler a palavra de Deus, depois que nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós percebemos que Deus em todo o tempo e o tempo todo esteve no controle e acompanhou a caminhada, a conduta, a história do ser humano, para que no momento certo, no momento devido, Deus agisse, Deus trabalhasse e Deus trouxesse o homem de volta para a sua presença. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas João 1:12, a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Portanto, se você entendeu esse propósito, se você se rendeu à palavra, o Evangelho, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E se você é filho e se você é filha, você tem direito de herdar tudo aquilo que pertence ao Pai. Romanos capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós temos direito legal de herdarmos tudo aquilo que pertence ao nosso Pai. Se nessa noite você entrou aqui ainda em dúvida, se você não tem convicção de que você é filho, de que você é filha, de que você tem direito de desfrutar de tudo aquilo que pertence ao teu Pai, você precisa sair daqui com essa convicção. Tudo ficou para trás, o tempo da escravidão, o tempo da servidão. Hoje você faz parte da família, você tem direito de sentar no banquete e participar de tudo aquilo que pertence ao nosso Pai. Olhando para o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, nós encontramos uma mulher. Ainda que ela estivesse acompanhada de outras mulheres, mas ela se destaca, porque ela tomou uma decisão. Ela decidiu
fazer a diferença. O momento de fato era um momento triste. Todos os israelitas, todos os judeus, os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que passaram com Jesus pelo menos 3 anos, acompanhando cada milagre, acompanhando cada obra, acompanhando o ministério, acompanhando e ouvindo as palavras, vendo aquilo que Jesus fazia através do poder de Deus sobre a sua vida. Todos aqueles que tinham uma grande esperança em seus corações, todos aqueles que deram crédito para a mensagem que Jesus pregava, todos aqueles que tinham Jesus como seu porto seguro, todos aqueles que acreditaram em uma mudança, em uma transformação, todos aqueles que colocaram toda a sua esperança na pessoa de Jesus. Agora, nesses dias, ou por que não dizer nesses 2 dias que antecedem ao primeiro dia da semana, eles estão como muitos que nós encontramos nos nossos dias. Ficaram desesperados, ficaram desesperançados, ficaram com medo, ficaram tristes, perderam-se as esperanças. Homens e mulheres que caminharam 3 anos aproximadamente com Jesus, que largaram família, que largaram seus afazeres, que largaram seus empregos para caminhar dentro de um chamado, entendendo que foram escolhidos, entendendo que foram separados pelo Senhor, crendo que eles estavam vivendo de fato uma nova história, um novo capítulo para a sua vida. Mas agora, a mensagem que ecoa nos 4 cantos da terra é de que tudo havia acabado, porque Jesus havia se entregado naquela cruz. Ainda que para os incrédulos, ainda que para as pessoas naturais, a morte havia vencido Jesus, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus levou sobre si naquela cruz. É isso que a Bíblia diz no capítulo 43, versículo 4 do livro do profeta Isaías. Ele se entrega naquela cruz para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ele crava naquela cruz a dívida e a cédula que nos pertencia. Jesus se entrega naquela cruz, e isso para o mundo significa que ele havia sido vencido. Isso significa que tudo havia acabado, toda a esperança havia terminado. A cruz para o mundo representava que de fato havia chegado o fim, já não tinha mais esperança, agora tudo havia acabado, agora tudo havia terminado. Essa era a mensagem que começou a ser pregado nesses 2 dias, aonde se passava, aonde se entrava, aonde se estava. A mensagem não era outra senão: acabou tudo aquilo que Jesus havia começado, tudo aquilo que Jesus havia iniciado, acabou na cruz do Calvário, acabou no cume do Gólgota. Ele morreu, não há mais esperança, não há mais ministrações, não há mais milagre, não há mais discurso, não há mais multiplicação, não há mais ressurreição. Esta era a mensagem que os discípulos de Jesus ouviam por onde passava. Isso fez com que eles procurassem um refúgio. Isso fez com que quase todos eles se encolhessem e se escondessem, se refugiassem e ficassem se perguntando um ao outro: e agora? O que será de nós? O que faremos da nossa vida? Voltaremos a fazer o que fazíamos antes? Eu não sei qual era o discurso, eu não sei o que eles falavam, na onde eles se encontravam, mas a Bíblia diz que eles se reuniram em algumas casas, refugiados, com medo daquilo que também poderia acontecer com eles. A Bíblia diz que no sábado eles então guardavam a lei, e por causa da lei ninguém fazia nada. Jesus havia sido sepultado no final da sexta-feira, no final daquele dia, antes das 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde começava-se o sábado judaico, e agora então ninguém poderia fazer, ninguém poderia trabalhar, não poderia
poderia se andar nem mais do que 1 quilômetro longe da sua casa. Era o sábado do descanso, era o sábado em que eles guardavam segundo a lei. Agora a Bíblia diz que esta mulher, ela passa aquele dia preparando as suas especiarias, preparando o seu unguento, preparando o seu óleo, preparando a sua mirra. Esta mulher, ela não deu crédito para aquilo que se estavam pregando lá fora, ela não deu crédito para aquilo que estavam se falando lá fora. Essa Maria Madalena, para quem não sabe, foi aquela que saiu de um cativeiro onde pelo menos 7 demônios atormentava a sua vida, usava a sua vida. Essa mulher era escrava de Satanás. 7 demônios usavam a vida dela como escrava para ser uma prostituta, para ser uma mulher de vida fácil, uma mulher de vida leviana. Maria Madalena, essa mesma que um dia foi encontrada por Jesus pelas ruas da Palestina, Jesus passando, encontrando esta mulher jogada, abandonada, rejeitada. Jesus decide escolher, Jesus decide repreender todas as entidades que trabalhavam na vida daquela mulher e a trouxe para a sua presença. Depois que Jesus a trouxe para a sua presença, agora Maria Madalena começa a viver uma nova história. A vida dessa mulher agora não é outra senão servir ao Mestre, adorar ao Senhor. Em todo o tempo era fiel no seu chamado, no seu ministério. A Bíblia diz que ela caminhava com Jesus, ela servia Jesus com as suas fazendas, ela procurava ser suporte para o ministério de Jesus. Maria Madalena era grata por aquilo que Jesus havia feito na sua vida, pela libertação que ela havia experimentado, pela vida que agora ela estava levando. Agora é um momento difícil, claro. Se nós estivéssemos lá, quem sabe nós não teríamos tomado a decisão que esta mulher tomou. Quem sabe nós ficaríamos com todos os outros discípulos esperando o que iria acontecer. Quem sabe refugiado em algum lugar, atormentado, amedrontado, porque o nosso mestre, o cabeça, o nosso líder, o nosso pastor, aquele que mostrava segurança, aquele que representava segurança para as nossas vidas, não estava mais conosco. E esse é um sentimento natural na vida de um homem comum. Mas esta mulher era diferente. Esta mulher entendeu o seu chamado. Esta mulher decidiu se colocar e se portar diferente. Ela não se rendeu à situação, ela não se rendeu à informação, ela não se rendeu àquilo que havia acontecido. Ela era mais uma como você que está aqui nessa noite, que não se rendeu ainda às informações que tem chegado na tua casa. Você que não se rendeu ainda ao esfriamento que está chegando no meio das igrejas. Você que não se rendeu ainda àquilo que está acontecendo aonde você trabalha. Você que não se rendeu ainda àquilo que tem sido pregado pela mídia. Você está aqui porque você não se rendeu, você continua acreditando ainda. Eu sei que pessoas que chegaram aqui, chegaram debaixo de acusação. Eu sei que tem pessoas aqui que estão desempregadas, estão até mesmo quase passando necessidade. Só não está passando necessidade porque o Deus Jeová Jireh tem cuidado de você, Ele tem provido as suas necessidades. Você que está aqui, você não se rendeu. Você é uma Maria Madalena do século 21. Você ainda está disposta a ver milagre acontecendo na terra. Você só veio aqui nessa noite porque você reconhece que a grande obra que o Senhor fez na tua vida, homem nenhum faria. Eu sei que nessa noite eu prego para ex-macumbeiro, eu prego para ex-feiticeiro. Eu sei que nessa noite eu prego para ex-prostituta. Eu sei que nessa noite eu prego para alguém que já esteve envolvido no lesbianismo, no homossexualismo. Eu sei que eu prego nessa noite para homens e mulheres que foram escravos de Satanás lá fora, mas Jesus um dia te encontrou, um dia Jesus te resgatou, Ele te trouxe Baragassubicomandai, Ele te trouxe. É por isso que você está aqui, é por isso que você não desistiu ainda. Você tinha muito motivo para desistir, você tinha muitos motivos para parar.
parará, mas você está aqui porque você continua crendo, porque você continua acreditando. Você sabe que aquele que fez promessa, Ele é poderoso para cumprir, Ele é fiel na tua vida, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar nessa situação. Se Ele te se Ele te escolheu, Ele vai completar a grande obra na tua vida. Esta é a palavra que Deus manda liberar sobre a tua vida nessa noite. Ele é poderoso, não deixará que você fique envergonhado. Você não vai perecer no meio dessa caminhada. Se Ele te chamou, Ele é fiel para completar a boa obra. Aleluia. A Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar o que se passava no coração dessa mulher, na sua casa, se lembrando daquilo que havia acontecido, se lembrando dos dias de festas, se lembrando dos grandes milagres, se lembrando dos dias de alegria, se lembrando das multiplicações, se lembrando das mensagens, das pregações de Jesus. Quem sabe o seu coração se enchia de alegria, de saudade, e ela preparando o seu material de adoração. Eu não vejo a hora de clarear o dia para que eu vá até a porta do sepulcro. Eu sei que está fechado, eu sei que o homem fechou, eu sei que o sistema fechou, eu sei que os religiosos fecharam, eu sei que as autoridades mandou fechar a porta do sepulcro, significando que havia acabado, que havia terminado, que havia findado. Eu sei que a mensagem que está correndo lá fora é essa: acabou, terminou, não tem mais jeito. Mas mesmo assim, eu quero pela última vez ir lá na porta do sepulcro, adorar o meu mestre, adorar o meu Senhor. Eu quero prestar adoração a Ele, porque o adorador verdadeiro, ele não adora somente quando a porta está aberta, ele adora quando a porta está aberta e quando a porta está fechada. Ele adora quando tem, ele adora quando não tem, ele adora quando está em cima, ele adora quando está embaixo, ele adora quando ganha, ele adora quando perde. O verdadeiro adorador, ele se comporta como Jó se comportou, porque a Bíblia diz que o derradeiro mensageiro que chega na casa de Jó, homem íntegro, reto na presença de Deus, um dos verdadeiros adoradores do Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando o derradeiro mensageiro chega na casa de Jó, dizendo dessa forma: Jó, nós estávamos reunidos na casa dos seus filhos, veio um vento da lei do deserto, bateu nos quatro cantos da casa, a casa caiu, morreu todo mundo, só sobrou eu para vir trazer a notícia. Ele ficou esperando que Jó fosse se escabelar, que Jó fosse murmurar, que Jó fosse ter outra reação, mas a Bíblia diz que Jó colocou a sua boca no pó, ele rasgou as suas vestes, ele jogou pó sobre a sua cabeça e ele disse: bendito seja o nome do nosso Senhor. Se Ele deu, é dele, se Ele tomou, é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o comportamento do verdadeiro adorador. É desse que Deus está procurando nessa noite. É você que Deus está procurando, porque você tem murmurado, porque você tem reclamado, porque está pensando em desistir, porque está pensando em parar. Deus não colocou essa mulher do teu lado para você separar, Deus não colocou esse homem do teu lado para você abandonar. Mas pastor, nós estamos passando pelo deserto. Encare como a faculdade, para que você seja aprovado por Ele, para que você tenha mais intimidade com Ele, para que você possa amar como Ele te amou. Eu não consigo perdoar. Você precisa perdoar. Não é que você não consegue ou não tem vontade. Você precisa perdoar. Perdão não é consequência de um sentimento, é consequência de uma decisão. Eu quero perdoar. Eu não quero saber quantas pedras te lançaram. Eu não quero saber qual foi a fofoca. Eu não quero saber qual foi a lama que jogaram o teu nome. Você precisa perdoar nessa noite, porque senão você não é digno de participar do banquete, da ceia do Cordeiro de Deus. Deus está falando nessa noite. Você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. Mas
pastor, sou eu quem tem razão. Você não tem razão, quem tem razão é Deus. Você precisa perdoar. A Bíblia diz que Jesus está sendo chicoteado, os seus algozes estão lhe batendo, mas ele olha para Deus e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se você não quiser perdoar, você está querendo ser melhor do que Jesus. Quem é você para querer ser melhor do que Jesus? Então perdoa nessa noite, libera perdão. Procure o teu dispositivo de adorador e volte a adorar o nome dele. Aí, estou sentindo a presença dele aqui. O mesmo Jesus que deixou o sepulcro vazio, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele andai a sebe comanturava sebe calafogue nagai. Ele veio aqui porque ele te ama. Ele veio aqui pegar na tua mão e te colocar de pé. Ele veio aqui enxugar tuas lágrimas. Ele veio aqui te fortalecer. Ele veio aqui abrir os seus olhos. O mesmo Jesus que deixou o sepulcro vazio, ele passa por Três Lagoas. Ele passa aqui nesta noite. Tunica tuliba comandar a baixaba da gadai e manda calaba chubiniquio faia sébria. Porque para adorar ele, quando a porta está fechada, não aparece muita gente. Quando a porta está aberta, aí você tem os 12, você tem os 70, você tem a grande multidão. Mas quando a porta se fecha, quando a informação é que acabou, que terminou, quando a informação é de que não tem mais jeito, agora não aparece muita gente, só aparecem os adoradores. A Bíblia diz que naquele dia, com Maria Madalena, aparece mais duas mulheres. Aparece uma chamada Maria, que era considerada a mãe de Tiago, e aparece outra também chamada Salomé. A Bíblia diz que essas três mulheres, elas decidiram sair na contramão daquilo que estava acontecendo, e de madrugada no domingo, vamos para o lugar da adoração. Vamos, ainda que a porta esteja fechada, não interessa, pega o nosso material de adoração, pega o unguento, pega a mirra, pega as especiarias e vamos adorar. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite. Se você não veio para adorá-lo, você veio no lugar errado. Você está no território da adoração. Aqui ele é adorado. Aqui ele precisa ser adorado. Toda adoração nessa noite é dele. Todo tributo é dele. Toda ação de graça é dele. Porque ele é o maior, ele é o melhor, ele é o grande, ele é o poderoso. A Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos os livros falando acerca de Cristo. Se nós pegarmos os livros chamados Pentateucos, nós vamos encontrar os livros falando de Cristo. Se nós pegarmos os livros poéticos, livros históricos, livros proféticos, nós encontraremos cada um deles fazendo menção do nome de Cristo. Se nós pegarmos os evangelhos, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, cartas universais, o livro do Apocalipse, nós não vamos encontrar outra coisa senão os escritores falando acerca de Cristo. Então a Bíblia é cristocêntrica. É ele que merece a tua adoração, é ele que merece o teu louvor, é ele que é o dono do teu tempo, é ele que precisa da tua atenção nessa noite. Se você não veio para adorar, então comece a adorar nessa noite. Abra a tua boca e adore a ele, glorifique a ele. Aleluia. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Mas quando chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Eu imagino que essas mulheres, elas saíram das suas casas e elas já foram adorando, porque adorador verdadeiro é assim. Ele não espera chegar na igreja para ser motivado a adorar.
Ele não espera o ministro de louvor pedir para que ele levante a mão, para que ele dê glória. O verdadeiro adorador, quando ele está na sua casa se preparando, o céu já abriu, ele já está dentro do santo do santo, ele já está envolvido com a Shekinah, com a glória. Muitas vezes ele até atende o telefone falando em línguas estranhas, porque ele está dentro do céu. Esse é o comportamento, a conduta do verdadeiro adorador. Eu imagino, pastor Agamenon, que essas mulheres saíram das suas casas, eu não sei quantos quilômetros elas andaram, mas eu acredito que elas saíram das suas casas adorando a Ele, cantando um hino de adoração ao nome do Yeshua, ao nome do Emanuel. Elas foram adorando, e o papai do céu olhando, porque o Deus que você serve, o Deus que te escolheu, e o Deus que está no controle da tua vida, Ele acompanha tudo, Ele vê tudo, Ele participa de tudo. Deus estava acompanhando a caminhada daquelas mulheres, ainda que na terra eram só 3 mulheres, mas tinha um Deus poderoso e uma miríades de anjos que acompanhava aquela caminhada. Era Deus acompanhando e dizendo: aonde essas adoradoras vão, uma hora dessa de madrugada, no primeiro dia da semana, a porta está fechada. Olha as mensagens que elas ouviram na sexta e no sábado. Aonde é que essas adoradoras vão? E elas estão indo para o sepulcro, a porta fechada. E diga-se de passagem, aquela porta, ela, para ser aberta, precisava da presença de pelo menos 10 homens, porque segundo a história, uma pedra que fechava a porta de um sepulcro, ela tinha aproximadamente de 500 quilos a 1 tonelada. 3 mulheres jamais conseguiriam tirar a pedra da porta do sepulcro, mas elas não foram para tirar pedra, elas foram para adorar. Tirar pedra com Deus. O teu negócio é adorar, o teu negócio é abrir a tua boca, o teu negócio é colocar teu joelho no chão. Abadachubi comanda calabachandarai. Deixa que ele tire a pedra, deixa que ela abra a porta. Você só precisa adorar e glorificar o nome dele. Aleluia. Beque a sei andar pra manto e a fogo nagasebe comandai. Derrabe a subicala fogo nagasubi andarabacélia. Tem gente que está desgastado, porque já são 9 meses do ano de 2016 que você está tentando tirar essa pedra na força. E Deus está dizendo: você não foi chamado para arrancar essa pedra, a menos que eu te mande, porque o teu negócio é adorar. Sou eu que vou abrir a porta, sou eu que vou escancarar a porta, sou eu que vou abrir a porta. O teu negócio é adorar. Então volte a adorar, volte a me buscar, volta aí para monte, volte a ler a palavra, volte a se consagrar, volte a orar. Tira um tempo na tua casa para mim. Para de se envolver 24 horas com a pedra. O teu negócio é com a rocha. Deixa a pedra de lado e volta para Darabandarabaxai. Volta a adorar a rocha, volta a se render na presença da rocha. A rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, ela está aqui nessa noite. A rocha também chamada Meribá, ela está aqui nessa noite para entrar com providência na tua vida. Elas não olharam para a informação, não deram crédito para aquilo que ouviram lá fora, porque elas traziam uma palavra de Cristo sobre a vida delas. Verdade, pastor, verdade. Versículo 8 desse capítulo, a Bíblia diz: depois de todo o acontecido, e lembraram-se das suas palavras. Elas traziam palavras, promessas de Deus sobre a vida delas. Deixa eu perguntar se tem alguém que traz uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deixa eu perguntar se tem alguém que traz uma promessa de Deus sobre a tua vida. Se você ficar envolvido com a pedra, você esquece a palavra. Mas se você se render na presença da rocha, você vai se lembrar da palavra. E essa palavra vai se tornar fato na tua vida, na tua história, na tua casa, no meio da tua família. Essas mulheres chegam lá
no sepulcro. Deus estava acompanhando, Deus olhando, Deus vendo, porque a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 13 do livro dos Hebreus, que nada em toda a criação fica em oculto diante dos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Ele conhece a nossa saída, a nossa entrada. Ele conhece o nosso ontem, o nosso amanhã, o nosso hoje, o nosso agora. Ele sabe o que é que você está pensando. Tem gente aqui que está como Eutico, está sentado na janela, está dentro do templo, mas a cabeça está lá fora. Deus está te chamando nessa noite, porque se você não sair dessa janela, você pode cair, pode morrer. É a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, jovem. Sai desse celular, você está no território da adoração. Sai dessa janela virtual. O Senhor está te chamando para um lugar de coisas reais. Deus nessa noite tem um projeto grande na tua... Deus está me revelando aqui que tem jovem aqui que está conversando lá com pessoas lá de fora, recebendo mensagem proposta satânica. Ei, você só precisa da mensagem que está vindo do céu para a tua vida nessa noite. Para com esse negócio, desliga esse celular, conecte com o céu. Tem uma mensagem poderosa de Deus para a tua vida nessa noite. Ai, Deus está acompanhando, como Ele está acompanhando aqui nessa noite. Ele está te vendo, Ele está me vendo. Ele estava vendo aquelas mulheres, mas a Bíblia diz que quando elas chegam adorando a Cristo diante do sepulcro, a porta estava aberta. Porque com Deus é assim: quando você chega adorando, quando você se posiciona como um verdadeiro adorador, porque Deus não procura outra coisa. Você pode procurar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus não vai procurar um pregador, Deus não vai procurar um cantor, Deus não vai procurar um músico, Deus não vai procurar outra coisa senão um adorador. 4, versículo 25 do livro de João, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É desse que Deus está procurando nessa noite. Eu creio que Ele já encontrou aqui em Três Lagoas, no Ministério Missões Brasa Viva. Eu sei que nessa noite Deus te trouxe aqui verdadeiro adorador. Se tem verdadeiro adorador, por favor, se manifeste, faça alguma coisa, levanta a tua mão, abra a boca e adore. Aleluia. A porta se abriu. Diga para quem está perto de você: a porta se abriu. Mas não foram os homens, e nem foram as mulheres. Os homens fecharam, a mando do governador. Eu não sei se foi Pilatos, eu não sei se foi Herodes. O fato é que a ordem veio: lacre o sepulcro, fechem o sepulcro, para que os discípulos não venham e roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Lacre, fechem e coloca uma guarnição de soldados para fazer a escolta do corpo de Jesus. Mas quando Deus age, quando Deus trabalha, a Bíblia diz no capítulo 43, versículo 13 do livro do profeta Isaías: antes que houvesse dia, Ele era, e não há quem possa escapar das suas mãos. Agindo Ele, quem impedirá? Pode ter soldado, pode ter escolta, pode ter rotai, pode ter polícia federal, pode ter a polícia mais preparada do mundo, mas quando Ele age, não tem quem impeça. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Herodes sentiu alegria em matar Tiago, prendeu Pedro, colocou 4 guarnições de soldados, pelo menos 16 homens preparados para a escolta de um preso. Lá estava Pedro. A Bíblia diz que Pedro dormia dentro daquela cela. As 4 guarnições de soldado guardando aquela cadeia, aquela cela. Fora isso, tinha uns cadeados nas portas
Mas a Bíblia diz que havia um povo em Jerusalém, como você que está aqui nessa noite, que quando se depara com um problema não sai batendo na porta de vizinho, não sai reclamando para o pai, não sai reclamando para a mãe. Pessoas como você que não sai postando no Facebook, que não sai postando na internet, mas que vai para dentro de casa, chama alguns irmãos cheios do fogo de Deus e começa a buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que eles começaram a orar e fazer uma vigília na casa da irmã Maria. O fogo desceu. Eu não sei como foi o mover do Espírito Santo naquele dia. Eu só sei que o Salmo 91 versículo 11 se cumpriu. Deus deu ordem ao seu anjo para descer. Deus dá ordem ao anjo para descer na terra. Quem sabe nessa noite Deus vai dar ordem ao anjo para descer na tua casa, para descer na tua família, para descer nesta igreja. Eu não sei, é Ele que dá ordem, é Ele que dá ordem, é Ele que dá ordem naquele dia. Ele deu ordem ao anjo: desce, desce porque tem adorador reunido, desce porque tem adorador reunido. Eles estão me adorando. Pedro está preso, está às vésperas da morte, mas eles não estão levantando os cartazes na frente da delegacia, eles não estão reclamando e nem murmurando, eles estão chorando na minha presença, eles estão me adorando. Vai lá, anjo, abre as cadeias, neutraliza os soldados, arranca o meu servo de lá, porque a obra que eu tenho na vida dele ainda não acabou, ainda não acabou. Não tem tranca-rua, não tem Exu-caveira, não tem demônio que vai te parar, não tem demônio que vai te parar. Nessa noite ele chegou, nessa noite o Jeová Sabaote, o Senhor da batalha chegou. Ele chega na tua vida, ele chega na tua casa, ele chega na tua família, ele chega nos teus projetos. Ele chega para quebrar, ele chega para quebrar, ele chega para quebrar. Se tem alguma coisa presa nessa noite, ele está. Levanta a tua mão, levanta a tua mão aí, porque se ele estava tentando prender, se o diabo estava tentando segurar, nessa noite o general de guerra aparece. Ele aparece para quebrar, ele aparece para abrir. Recebe, 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 recebe a tua vitória. Ele está quebrando nessa noite toda a cadeia do inferno e está estabelecendo um tempo novo. Abai, tu yandasebe calafogia. Você não é outra coisa senão um adorador. E se você é um adorador, Satanás não vai matar o teu Pedro. É para você, mulher. Levanta a sua mão aí. Deus nessa noite está dizendo que Ele entra. De que a sebe andai, bereguefou que a subcalavachandarábia, porque a sentença já foi dada. Parece irrevogável, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe que você não é uma aventureira na fé. De que a sebe alavachandereva o mantio fai. Nessa noite a mão poderosa de Deus está descendo na terra para quebrar, para destruir e para começar a escrever. Eu vejo duas linhas sendo escritas. Eu perguntei: Deus, é tudo que o Senhor tem para ela? E Deus me disse: não, é só o tema da história que começaria a escrever a partir dessa noite. Deus está te chamando para 3 dias. Deus está te chamando para 3 dias num propósito. E Ele vai fazer essa roda virar. Elas chegaram e, para surpresa dela, a porta do sepulcro estava aberta.
A mensagem que elas trouxeram no coração é semelhante à mensagem que alguns trouxeram aqui nessa noite. A porta fechou, está difícil, o negócio é nacional, o negócio é mundial, a crise chegou, acabou, terminou, findou, não tem mais jeito, não vai. Quando elas chegam, a porta está aberta e a mensagem que elas ouvem é outra. Elas chegaram com a mensagem: a porta está fechada e acabou. Elas chegam adorando, elas se deparam com a porta aberta e uma mensagem que havia vindo do céu, dizendo: por que procurais? Por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que vocês estão procurando aqui aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou é porque tem um propósito. Ele não ressuscitou por acaso. Tem um propósito na ressurreição de Jesus. Porque o evangelho, ele caminha sobre 3 pilares: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Se nós não tivermos conhecimento sobre o nascimento, se nós não tivermos conhecimento sobre o propósito da morte, e se nós não tivermos conhecimento sobre o propósito da ressurreição, nós somos fortes candidatos a fracassar. Mas quando você entende o propósito, o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele deixa aqui quase esse capítulo inteiro para falar sobre a ressurreição. E ele diz da seguinte forma: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, salvação. Se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, e se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se nós continuarmos lendo, nós entenderemos que houve vários propósitos para a ressurreição, e através da ressurreição, a igreja precisa ter esse entendimento. Nessa noite eu quero falar de pelo menos 4 benefícios, de pelo menos 5 portas que se abriram quando a porta do sepulcro foi aberta naquela manhã. A primeira porta que se abre naquela manhã, no reino espiritual, porque estava fechada a informação
tanto no reino natural como no reino espiritual não era outra senão acabou, terminou, a porta se fechou, Jesus foi sepultado, já não tem mais Cristo, já não tem mais milagres, não tem avivamento, não tem alegria. Mas quando a porta se abriu, Jesus sai de dentro daquele sepulcro, ele começa a abrir algumas portas do reino espiritual, e a primeira porta que ele abre para a igreja de todos os séculos foi a porta da esperança. Eu prego nessa noite para alguém que já estava perdendo as suas esperanças, já não acreditava mais, ou não acredita mais que o teu casamento pode dar certo, que a tua saúde pode ser restaurada, não acredita mais que Deus vai te honrar, que Deus vai te libertar. Pessoas que já estavam perdendo a esperança, achando que o filho já estava condenado à morte por causa do vício. Nessa noite a porta da esperança, ela se abre para a tua vida, porque o Deus que eu prego aqui é o Deus da esperança. Lamentações 3:29, a Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Esdras, quando escreve o seu livro no capítulo 10, versículo 3, ele diz: ainda há esperança para Israel. Tem esperança para você, tem esperança para a tua casa, tem esperança para o teu casamento, tem esperança para os teus filhos, tem esperança para o teu ministério. A porta do sepulcro abriu no reino espiritual, a porta da esperança. Esta é a mensagem que Satanás não quer ouvir, esta é a mensagem que o inferno não quer ouvir. Ele quer que você se define em cima de uma cama, num quarto escuro, achando que tudo acabou. Nessa noite a luz do mundo aparece dizendo: tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança para a tua vida. Levanta a tua mão e receba a esperança. Tem esperança sim, tem esperança sim. Ele vai mudar, ele vai transformar, a vitória vai chegar, o milagre vai acontecer. Tem esperança. Ainda tem esperança. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa buscar Jesus em adoração. Madalena com as outras Marias não foi atrás do coveiro, não foi atrás de Pedro, eles foram atrás de Jesus. O teu negócio é ir atrás do Mestre, do Messias, do Cristo, do Emanuel, do Yeshua. O teu negócio é ir em busca dele, para adorá-lo, com as suas especiarias, com o seu unguento. Talvez você possa dizer: pastor, o meu unguento está acabando, eu já não tenho quase nada. Deus não precisa de uma tonelada de unguento, Ele só precisa de um vasinho de alabastro. Você só precisa quebrar o ambiente e vai mudar, o cheiro vai mudar. Ele vai bradar sobre a tua vida, vai ter milagre sim. Ele está te procurando nessa noite. Ele não procura pessoas capacitadas, Ele está capacitando aqueles que se rende ao chamado. Nessa noite Ele está aqui esperando a tua adoração. A segunda porta que abre é a porta da salvação. O povo estava perdido debaixo de uma condenação, e depois que ele vai para o sepulcro, aí o povo entrou em desespero. E agora? O arrependimento, a salvação, a eternidade. Nós achamos que era ele. Aí quando ele abre a porta do sepulcro, abre-se a porta da salvação, porque a salvação está nele. Sem ele ninguém alcançará a salvação. Existem uns loucos por aí que prega que é pelas obras, que é por outros caminhos, mas ele mesmo diz lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Ele é o primeiro degrau da escada e é o último degrau da escada. Ele está dizendo: ninguém vem de lá para cá se não for por mim. Ele é o primeiro degrau, ele é o segundo degrau, ele é o terceiro degrau. Não existe Maria, Pedro, João, José, Joaquim, não tem ninguém. É Ele, é através dele, é do sangue dele que você vai alcançar salvação para a tua vida. Paulo e Silas estavam adorando na prisão. A oração começou a fluir dentro daquele cárcere. Daqui a pouco a Bíblia diz que houve um terremoto. Abalou-se a estrutura daquele cárcere. O carcereiro ficou preocupado, achou que o povo havia fugido. Paulo diz: calma, não se mate, não se suicide, calma, estamos todos aqui. O carcereiro disse: o que eu preciso fazer também para ser salvo? Atos 16 e 31, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Se você crê nele, tem salvação para você, tem para a tua casa, tem para os teus filhos, tem salvação para andar avanto, tem salvação, tem salvação. Quantos acreditam que a tua casa vai ser salva? A tua casa, os teus filhos são projeto de Deus. Nessa noite Ele está descendo na tua casa para trazer salvação para a tua família. Aleluia. Mas para ter salvação, para ter evangelho, para ter pregação, para ter ministração, Deus precisa de você. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 1, versículo 16 do livro de Romanos. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O evangelho que fala da pessoa, do ministério, do propósito dele, é que vai trazer salvação. Por isso, antes de ser assunto ao céu, depois de ter saído de dentro do sepulcro, 40 dias ainda aparecendo para os discípulos, ele aparece um dia em que eles estavam reunidos. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus, olhando para o semblante deles, como está olhando para o nosso nessa noite, Jesus viu que eles já estavam prestes a desistir, a parar. Jesus traz uma palavra encorajando e dizendo, assim como ele está dizendo para mim e para você nessa noite: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vocês serão os pregadores em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, em Três Lagoas, nos confins da terra. Eu estou conjecturando. Vocês serão os pregadores, os ministros, os adoradores. São vocês que levarão as boas novas. Vocês vão receber poder para fazer a minha obra e para resgatar almas para o reino de Deus. Primeira porta, a porta da esperança. Segunda porta que abriu no reino espiritual, porta da salvação. A terceira porta que abre é a porta do chamado ministerial. Nessa noite Deus está despertando no coração de alguém aqui. Ele está te chamando, Ele tem um chamado, Ele tem um negócio contigo, Ele tem um ministério contigo. Talvez você ache que você foi chamado para ficar na arquibancada a vida inteira. Quem sabe você está achando que foi chamado para ficar na plateia a vida inteira. Deus está dizendo: está chegando a hora de você ser cheio do poder de Deus e começar a caminhar por Jerusalém, e começar a caminhar pela Judéia, e entrar em Samaria, e começar a ir para os confins da terra. Mas primeiro você precisa estar cheio do poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. A quarta porta que se abre para a igreja de Cristo na terra foi a porta do avivamento. A informação inicial era de que não havia mais avivamento. É de que a profecia feita pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28 havia se extinguido, porque Jesus havia sido sepultado. A porta estava fechada. Já não tinha mais esperança de avivamento, da efusão do Espírito Santo, do falar em línguas estranhas. Mas agora,
quando Jesus sai de dentro do sepulcro, rompendo as portas de pedra, ele abre no reino espiritual a porta do avivamento. A igreja que havia sido fundamentada lá no livro de Mateus, capítulo de número 18, e agora passa a ser inaugurado no capítulo 2, quando eles estavam em Jerusalém reunidos, perseverantes. A Bíblia diz que no 10º dia eles ouviram o barulho de um vento veemente, impetuoso, que foi entrando naquela casa. E eles estavam como nós estamos aqui nessa noite, perplexos, tomados pela presença e pela glória de Deus. Alguns estavam chorando, outros estavam rendidos, esperando que alguma coisa acontecesse. Jesus havia dito: ficai-vos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam perseverando, fazia-se 10 dias que eles estavam reunidos naquele lugar, quando de repente o vento entrou e eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um. E a Bíblia diz que eles foram tomados e cheios pelo Espírito Santo, que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A glória de Deus foi tomada naquele lugar, o envolvimento de Deus. Aqueles que não falavam a língua passaram a falar, aqueles que não sentiam a presença passaram a sentir. O fogo de Deus começou a encher aquele ambiente, assim como Deus está enchendo aqui nessa noite. Quem já sente, quem já sente, quem já sente o fogo, a presença, quem já sente o fogo, a presença. Se você fala em língua, por favor, comece a orar em língua agora, porque o céu vai se abrir e Deus vai liberar poder. Larabantu Yaseb, Colafou Yaseb, Rabashubi Kalamandara Kalavashandaravasai, Amandarabashubi Kyofou Yaseb Kalavasubia, Shepetake Fou Yasubi Kalavashandaravasubia, Amandacalavashandaravasai. Se coloque de pé aí, se coloque de pé agora. Se coloque de pé, porque o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre o teu ministério. Se você fala a língua, começa a falar. Se você não fala ainda, começa a adorar. Vai, 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 vai. Xarabandura baixeia, o lamancei calafou que andarava subcomandarava. Essa é a noite que Deus separou para te encher de poder, para te encher de poder. Tem fogo de Deus para tua vida, tem fogo de Deus para o teu ministério. Ele conta contigo, ele conta da bandai, arabaxubi colamassúria fai.